amigo, meu querido aluno, dando continuidade ao tema ação penal. Agora o meu recorte contigo tá aqui, ó, vem no organograma. Ação penal privada. Isso mesmo. Já falei um pouquinho sobre as espécies de ação penal pública, incondicionada, condicionada à representação. Agora a gente vai verter as nossas atenções aqui para a ação penal privada. Basicamente, a grande diferença que nós temos é em relação à titularidade para a propositura da ação. Quem vai propor, quem vai ajuizar a ação penal? No caso da ação penal pública, você já bem sabe que é o Ministério Público. Aqui ele não precisa de nenhuma condição, aqui basta o joinha da vítima ou requisição do ministro da Justiça. Beleza, professor? Na ação penal privada, cabe ao próprio ofendido, aquele que é sujeito passivo do crime, em ajuizar através de advogado com procuração com poderes especiais, contrata o advogado e o advogado redige a queixa-crime. Essa é a peça técnica, o nome da peça que inicia a ação penal privada, ok? Beleza, professor? A ação penal, ela é de titularidade do ofendido, porque para o nosso legislador, alguns crimes têm uma maior relevância para a vítima do que para a própria sociedade. Me dá um exemplo aí, crimes contra a honra. Exatamente. Os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, via de regra, são de ação penal privada. Dá outro exemplo aí, professor. Por exemplo, o crime de dano, lá do artigo 163, dano simples do caput, também se procede mediante ação penal privada. Ou seja, é a vítima quem define se quer processar ou não o agressor, ok? Dentro dessa espécie de ação, nós também temos algumas subespécies. A ação penal privada, ela pode ser exclusiva, que é a regra, ela pode ser personalíssima, e aqui a gente vai ter um único caso, um único crime que se encaixa nesse exemplo, e a ação penal privada subsidiária, ok? E aí a gente vai anotando as principais informações de cada uma dessas aqui. De começo, a princípio, você tem que lembrar, ação penal privada, competência do ofendido. Bacana, professor. Eu só tenho crimes que se processam mediante ação penal privada desde que haja expressa previsão legal. O Código Penal, quando dispõe dos crimes em espécie, eu tenho que encontrar lá nos dispositivos do Código Penal expressamente a possibilidade, a previsão legal da ação penal privada, ok? Se não falou nada o código, professor, aí cai na regra, é incondicionada, é pública incondicionada. Bacana, show de bola. Então olha só, se liga na tela, o artigo 29 do Código de Processo Penal trata a respeito da ação penal privada. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Essa aqui, especificamente, é essa última espécie, é a subsidiária da pública, tá bom? Cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Então, o artigo 29, ele trata de ação penal privada, especificamente da subsidiária da pública, tá? E aqui tem o esqueminha, né? Ó, ação penal privada exclusivamente privada, é exclusiva, personalíssima e subsidiária. Agora a gente vai fazer a análise dessa primeira espécie aqui. Quem são os titulares para sua propositura, professor? Tá aqui, ó, vítima maior de 18 anos e capaz, representante legal ou procurador com poderes especiais, nos termos do artigo 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento de mandato, o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. O que isso significa, professor? O que é essa procuração com poderes especiais? Eu sofri um crime contra a minha honra, beleza? Crime de injúria. Eu contrato um advogado
Eu passo uma procuração para ele com poderes especiais. Nessa procuração tem que contar que os poderes são expressamente com a finalidade de propositura de ação penal, e lá na procuração eu tenho que descrever o fato que foi praticado contra a minha pessoa. É mais ou menos essa a ideia, tá? E quando ele fala aqui, ó, querelante, isso aqui é uma terminologia técnica, tá? Na ação penal privada, ela se inicia com a queixa-crime. Queixa-crime, ok? Que é a petição inicial, diferentemente da ação penal pública. Na ação penal pública, eu tenho oferecimento de denúncia, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Lá no Código Penal, quando fala este crime se procede mediante queixa, significa que a ação penal é privada. Ele não vai falar, ó, se procede mediante ação penal privada. Não, ele vai falar, se procede mediante queixa. Esse crime se procede mediante representação. Sacou? Na ação pública é denúncia. Na ação penal privada é queixa-crime. Se liga, tá? Essas terminologias técnicas, normalmente a prova costuma trocar. As bancas trocam. Fala, ofereceu queixa, tá? Ou chegou na delegacia e ofereceu queixa. Pô, na delegacia você não oferece queixa. Queixa é fase de ação penal, não é inquérito, tá bom? Então se liga nesses bisuzinhos aí. Apareceu denúncia, é ação penal pública. Apareceu queixa-crime ou só queixa, é ação penal privada. Estamos bem? Beleza, professor. Então tá aqui. Dentro dos titulares, eu ainda tenho a possibilidade de pessoas jurídicas intentarem ação penal privada. As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer ação penal, devendo ser representados por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem, ou no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios gerentes. Tá bom? Beleza, professor. Além dessas características aí, a gente também tem a parte principiológica. Nós estudamos princípios aplicáveis à ação penal pública. Agora nós temos princípios específicos da ação penal privada. Se liga na tela, princípio da oportunidade. Quando falamos dos princípios gerais e formadores do processo penal, tratamos o princípio da indisponibilidade, no qual entendemos que, com base no princípio da legalidade, ao tomar conhecimento do fato criminoso, o titular da ação, que é o Ministério Público via de regra, será obrigado a iniciá-la. Isto é a regra geral que comporta exceção na ação penal privada, pois nesta o titular, o ofendido, pode analisar critérios de conveniência e oportunidade e decidir pela ação ou não. Então, diferentemente lá do Ministério Público, lá na ação penal pública, em que eu tenho a ideia de obrigatoriedade, de indisponibilidade, ele deve obrigatoriamente ajuizar a ação penal. Nas ações que se procedem mediante ação penal privada, eu escolho. O cara me ofendeu minha dignidade, tô nem aí, né? O cara praticou crime de calúnia, injúria, difamação, não tô nem aí. Não quero ir para fórum, não quero participar de audiência, tô bem, tô tranquilo. Aqui na ação penal privada, o interesse da vítima prevalece em relação ao interesse da coletividade, em ver processado o criminoso, ok? Princípio da disponibilidade. O ofendido pode desistir da ação penal a qualquer momento, bastando para isso, por exemplo, o não comparecimento a um ato processual, diferentemente da ação pública, né? Na ação pública começou, termina. Lembra lá? Princípio da indivisibilidade. A ação deve ser proposta contra todos os que cometeram o delito. Então, se tem uma situação de concurso de agentes, 2, 3 pessoas praticaram um crime contra a honra, minha honra, eu preciso processar, oferecer queixa-crime contra todos, tá bom? Sob pena de ser considerado a renúncia tácita ao direito de propositura de ação. E princípio da intranscendência. A ação penal é proposta apenas contra quem se imputa a prática da infração. Ainda que em decorrência de um crime, outra pessoa tenha a obrigação de reparar um dano, a ação penal não pode abarcá-la. A reparação deverá ser exigida na esfera civil. Nos crimes contra a propriedade imaterial, prazo de 30 dias ou de 8 dias contados da homologação. Isso aqui é prazo, tá? Eu acho que isso aqui tá de forma equivocada aqui. Eu já vou chegar na questão do prazo, tá? Desconsidera esse trechinho aqui, que a gente está falando de princípios. Agora sim, os prazos. Bacana, professor.
Quando a gente estuda ação penal pública condicionada à representação e requisição, nós estudamos prazo decadencial de 6 meses. Se liga, 6 meses contados do conhecimento da autoria do fato. Eu não conto 6 meses da data do fato, mas quando eu conheço quem é o autor do fato. Beleza? Importantíssima essa informação. Se liga na tela, artigo 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, o seu representante legal, decairá o direito de queixa, direito de queixa, queixa-crime, ação penal privada. Sacou? Professor, mas não está escrito ação penal privada. Queixa. Queixa implica o quê? Ação penal privada. Estamos bem? Ou de representação, no caso aqui da pública condicionada. Se não exercer dentro do prazo de 6 meses, contados do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Então, o prazo decadencial para ação pública condicionada e para ação penal privada é o mesmo. Tranquilo? Beleza, professor? Agora sim, ó, em algumas situações eu vou ter um prazo diferente, tá? Essa é a primeira observação. Nos crimes de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento para contrair casamento, prazo de 6 meses a partir do trânsito em julgado da sentença anulatória de casamento. Professor, como que acontece isso? Tem um crime, tá? Que na ação penal privada personalíssima, eu aplico esse prazo, que é o artigo 236 do Código Penal. O que ele diz lá? Quando eu induzo a erro a minha esposa, né? Eu falo que eu sou o Tiago, mas na verdade eu sou o Daniel, sou o irmão gêmeo dele. Quando eu induzo ela a erro, ou quando eu não falo que eu tenho uma doença terminal, por exemplo, não, eu sou bem saudável, tá, pô, vamos casar. Eu estou induzindo a outra pessoa a contrair casamento, eu incorro em crime. 236, tá bom? Aqui, ó, eu primeiro preciso conseguir anular o casamento lá na esfera civil, ok? E aí, depois do trânsito em julgado que anulou o casamento por conta dessa fraude, aí eu conto os 6 meses decadenciais para o ajuizamento da ação penal. Show de bola? Então é assim, ó. Esses 6 meses só a partir do trânsito em julgado, sentença que anulou o casamento por conta desse erro. Show de bola? Aqui, ó, a ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que por motivo de erro ou impedimento anule o casamento. Isso aqui é dispositivo lá do artigo 236 do Código Penal, ok? E aí nos crimes contra a propriedade imaterial a gente também tem prazo específico, tá? Ó, prazo de 30 dias ou de 8 dias contados da homologação do laudo pericial, conforme se trata de investigado solto ou preso, respectivamente. Sempre o prazo do solto vai ser maior, tá bom? Olha só o que o 529 diz. Nos crimes de ação penal privativa do ofendido, não será admitida a queixa com fundamento e apreensão e imperícia, se decorrido o prazo de 30 dias após a homologação do laudo. Prazo mais enxuto, tá? Parágrafo único. Será dada vista ao Ministério Público dos autos de busca e apreensão requeridas pelo ofendido, se o crime for de ação pública e não tiver sido oferecida a queixa no prazo fixado neste artigo. E o 530 fala do prazo de 8 dias. Se ocorrer prisão em flagrante, o réu não for posto em liberdade, o prazo a que se refere ao artigo anterior será de 8 dias, tá? Incidência que é bem menor, mas é bom fazer constar no seu material aí que tem esse prazo diferenciado. Beleza, professor? E dentro da ação penal privada, a gente vai estudar alguns institutos, como a renúncia, o perdão e a perempção, que também estão dispostas lá no CPP. Se liga na tela. Quando eu falo no direito de renúncia, podemos conceituar renúncia como ato unilateral, ou seja, não depende da concordância da outra parte, que ocorre antes da ação penal, impedindo o acontecimento desta. A renúncia pode ser expressa ou tácita. A renúncia expressa está regulada no artigo 50 do CPP. A renúncia expressa constará da declaração assinada pelo ofendido por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. Perceba, a renúncia ao direito de oferecer queixa-crime, ela tem que acontecer antes.
Beleza? Posso fazer um acordo com o ofensor. Ah, o cara me ofendeu, não, eu não quero, não vou te processar, beleza? Vamos fazer um acordinho aqui, assinar, eu renuncio o meu direito. Ou dentro daquela ideia de indivisibilidade, se eu ajuizo, se eu proponho queixa-crime em relação a um apenas dos criminosos e deixo os demais de lado, eu considero o quê? Que houve uma renúncia tácita. Se eu renunciei em relação aos outros dois e só processei um, essa renúncia vai se estender, ok? Essa é a ideia. Tá aqui, ó, 104. O direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou tacitamente. Show de bola? Beleza, professor. Além da renúncia, você tem que tomar cuidado para não confundir com o instituto do perdão, tá? Se liga só na ideia. Alguém pede perdão sem ter feito nada? Não. Logo, o perdão só pode ocorrer após um determinado ato, que aqui é o início da ação penal. Então, renúncia é antes. Você abre mão do direito de processar alguém. Perdão não. Você perdoa alguém depois de iniciada a ação penal. Tá bom? E aqui, ó, um detalhezinho que vai fazer toda a diferença. Vai fazer com que você acerte as questões. Porque normalmente eles tentam confundir renúncia com perdão. A renúncia é ato unilateral. Se eu quiser renunciar ao direito de queixa, eu renuncio. Eu não preciso perguntar para o meu algoz lá, para quem me xingou, para quem me ofendeu, ô, vou renunciar, você aceita? Porque não tem nem ação penal. Agora, o perdão que acontece durante a ação penal, aí tem natureza bilateral, ok? Se liga só. Você é obrigado a aceitar meu pedido de perdão? Claro que não, pois é um ato bilateral. Assim, em uma ação penal, caso o ofendido queira perdoar o querelado, que é aquele que praticou o crime, dependerá do consentimento deste último. Se liga no que diz o CPP. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar. Por que, professor, vou recusar? O cara me processou, eu xinguei ele quer me perdoar, eu falo, não aceito o seu perdão. Por quê? Porque eu posso querer provar que não fui eu que pratiquei o crime, ou que eu não pratiquei o crime. Legal? Posso querer provar em juízo. Beleza? Então o perdão é bilateral. Eu perdoo, mas eu tenho que aceitar o perdão. Beleza? O artigo 55. O perdão poderá ser aceito por procurador com poderes especiais e concedido o perdão mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer, dentro de 3 dias, se o aceita, devendo ao mesmo tempo ser cientificado que seu silêncio importará em aceitação. Show de bola? Beleza, professor. Lembrar, renúncia antes do processo unilateral. Abro mão do meu direito de queixa. Perdão bilateral durante a ação penal. Show de bola? E aí, para a gente passar a régua em relação à ação penal privada, eu também tenho que falar um pouquinho desse instituto aqui, ó, perempção da ação penal privada. Perempção é aquela situação em que o indivíduo, ele não segue a marcha processual. Ele simplesmente desdenha. Fala, ó, ajuizei o processo, ofereci queixa-crime, mas eu tinha prazo e não cumpri, tá? Porque lembre-se, o processo ele tem que caminhar para frente. É por isso que eu tenho prazo no processo penal, para que ele chegue ao final. Se o interessado, o querelante que propôs a queixa-crime, se ele abre mão, né, ele deixa o prazo passar, ele é intimado pelo juiz lá se manifestar, não se manifesta, aí eu tenho a aplicação do instituto da perempção. A perempção nada mais significa do que aquele brocardo. O direito não socorre aqueles que dormem. Se o cara ficou moscando, perdendo o prazo, o direito não vai abranger as suas intenções. Se liga aqui, ó. Podemos resumir que a perempção é perda do direito de prosseguir na ação penal privada. Ou seja, sanção jurídica combinada ao querelante em decorrência de sua inércia. Se liga nas situações aqui, ó. Considera-se perempta a ação nos seguintes casos, artigo 60. Quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover andamento do processo durante 30 dias seguidos. Quando, falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo. Quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deve estar presente, ou deixar de formular pedido de condenação nas alegações finais. Inciso 4.
quando o querelante, pessoa jurídica, se extinguir sem deixar sucessor. Ok? Então a ideia da perempção é aquele que demora para impulsionar o processo perde o direito de prosseguir na ação penal privada. Fechou? Espero que você tenha curtido. Um grande abraço e até a próxima.